Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo anterior, nós aprendemos a habilitar o serviço REST do Proteus. Então, no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer é construir a nossa primeira aplicação que responderá como uma API nesse serviço. Para isso, nós vamos utilizar a linguagem TLPP e lembrando que esse vídeo, o objetivo dele é só mostrar como é o funcionamento dessa construção dessas aplicações. Não é necessariamente um vídeo tutorial onde você vai aprender 100% como construir APIs. O objetivo é mostrar aqui, a gente ter o nosso primeiro contato com o desenvolvimento de uma API. Então, como eu disse, para isso a gente vai utilizar a linguagem TLPP. Existem outras formas de fazer isso dentro do ADVPL, dentro do ecossistema Proteus, mas nós vamos utilizar a linguagem TLPP e o uso de annotations, que é o recurso mais novo para esse desenvolvimento, tá? Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal, se vocês gostarem desse conteúdo, deixe um like e comente o que você achou do vídeo. Isso ajuda no engajamento e ajuda o canal a crescer ainda mais. Então é isso, pessoal. Bora começar então. Como eu disse, nós vamos utilizar a linguagem TLPP para isso. E na linguagem TLPP também existem diferentes formas de se construir uma API. A forma que eu vou utilizar nesse momento aqui é através do uso de orientação a objeto. Então, nós vamos criar uma classe ADVPL orientada a objeto claro, se é uma classe, já é orientada a objeto. Nós vamos criar uma classe e essa classe ela vai responder ao Proteus como se fosse uma API. E para ele entender, para o Proteus entender que um método dessa classe tem que responder como sendo uma API REST, a gente vai utilizar também um recurso chamado annotations, que mais à frente a gente vai detalhar mais o que é uma annotation. Mas para a gente começar, a gente vai criar aqui a nossa classe, então eu vou colocar aqui um class, só colocar aqui um pouquinho diferente, eu já vou começar a digitar aqui, só para ele poder já abrir o bloco de comentários aqui para a gente. Então essa classe aqui, eu vou chamá-la de Receita AWS. Vou chamar de Receita AWS porque eu vou utilizar o recurso, o site Receita AWS como apoio nesse desenvolvimento, tá? Então vou colocar aqui classe para exemplo de construção de APIs usando TLPP. Vou botar isso aqui no comentário só para ficar legal. Vou botar aqui meu nome, Wolf, data de hoje e a versão 1.0 da nossa aplicação. Então já temos aqui a nossa classe, Receita AWS. Dentro dessa classe Receita AWS, eu vou colocar aqui um método construtor, né? Então vou declarar aqui um método, na verdade, dentro do TLPP, a gente já começa a utilizar alguns recursos de proteção dos nossos métodos, né? De acesso, controle de acesso aos nossos métodos. E aí, esses métodos que a gente vai deixar abertos para poder utilizar mais à frente, nós vamos declará-los aqui com escopo público. Então, eu vou colocar aqui que a gente vai utilizar nós vamos construir um public method, e aí eu vou chamar esse método de new, e esse método ele será o nosso constructor, ou seja, ele será um método construtor da nossa classe. Para essa situação especificamente, ele não é obrigatório, mas sempre que eu desenvolvo uma classe, eu já coloco um método construtor para ele. E a gente vai ter também um outro método aqui, que vai ser o nosso método de consulta CNPJ. A nossa primeira API, o objetivo dessa API é de permitir que nós enviemos um CNPJ para o Proteus e o Proteus vai fazer a consulta desses dados desse CNPJ a partir dessa API. Então, vou colocar aqui um outro método que eu vou chamar de public, ou utilizar o escopo público, public method, consulta CNPJ. Então, esse daqui é o método que nós vamos construir, e esse método aqui, ele ficará disponível no serviço REST do Proteus como sendo uma API. Então, para eu poder dizer para o Proteus que esse serviço, que esse método, ele precisa estar disponível como uma API, eu vou utilizar aqui um recurso chamado annotations, que é a linguagem ADVPL, que é a linguagem TLPP trouxe para a gente. E o annotation que nós vamos utilizar é um annotation chamado get. Por que get? Como a gente já comentou, a gente está desenvolvendo uma API REST
E uma API REST, o objetivo dela é permitir a integração do nosso sistema Proteus com outros sistemas que a gente queira que se integre com o Proteus. E aí, dentro do REST, ele utiliza um conceito padronizado que são métodos que executam determinadas atividades, métodos padronizados que executam determinadas atividades dentro da nossa API. E o método que é utilizado para fazer consultas dentro do sistema é, é, não necessariamente é obrigatório que seja dessa forma, mas já é padronizado que seja dessa forma, é o método get. Então, para isso, a Torton disponibilizou o annotation get. Esse annotation get, ele indica que o método que nós vamos declarar abaixo aqui do get, esse método ele vai responder como se fosse uma API dentro lá do nosso serviço REST. E para que ele responda como API, nós temos que colocar aqui na frente qual a URL que será acionada dentro da nossa integração, que será direcionada para esse nosso método. Então, aqui a gente vai dizer o seguinte, ó, quando for acionada a URL API, vou colocar aqui back office, vou colocar aqui consulta, e vou colocar aqui CNPJ. Então, quando ele acionar essa URL API Backoffice Consulta CNPJ e passar para ele um parâmetro, que vai ser o nosso CNPJ a ser consultado, então a forma de eu passar parâmetros aqui para a nossa consulta é colocando esses dois pontos aqui no final da URL. Lá na frente, quando a gente for acionar essa API para a gente ver o funcionamento dela, vai ficar um pouco mais claro esse conceito aqui, e aí eu até volto nessa linha aqui para a gente fazer mais um comentário sobre ela. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, utilizei esse annotation get para poder dizer que quando essa URL for acionada, lembrando que eu coloco aqui só o URL final, tá? Porque a primeira parte da URL é o que a gente já definiu lá na construção, na habilitação do nosso serviço REST. Então, quando esse serviço aqui, quando essa URL aqui for acionada, internamente o Proteus vai executar esse método. Então, o que eu preciso fazer aqui agora é construir os nossos métodos. Eu vou começar aqui primeiro pelo nosso método construtor, you. E aí a forma de eu construir um método, de eu escrever, de eu programar, de eu codificar esse método, eu vou chamar aqui a palavra reservada method, vou acionar o nome que eu declarei aqui para o meu método, new, e vou dizer a qual classe esse método pertence. Então ele pertence aqui ao receita WS. E aqui ele tem que ter um retorno. O return dele vai ser só colocar aqui um self. Por enquanto, nosso método construtor não faz nada. Como eu disse, para esse exemplo especificamente, a gente não precisa do método construtor. Então, agora eu vou colocar aqui, vou começar a codificar o meu método que vai ser utilizado como API especificamente. Então, vou colocar aqui um método, vou botar dessa forma, method consulta underline CNPJ class receita WS. Vou colocar aqui um return. Vou dar um true aqui para poder facilitar aqui o nosso processo. Prontinho. Então aqui é o seguinte, ó. Na nossa construção de APIs, utilizando o TLPP, o próprio core da linguagem, ele já oferece para a gente um objeto. Esse objeto é o objeto OREST. Automaticamente, quando eu declaro que uma classe, que um método vai responder como uma API REST dentro do Proteus, automaticamente nós já temos acesso a uma variável dentro do sistema, e essa variável é a variável OREST. Então eu vou declarar aqui uma outra variável, eu vou chamar de xREST, só para a gente poder receber esse objeto OREST, para poder ver como que é o funcionamento dele, tá? Então, vou colocar aqui um OREST. E aí, a gente vai fazer nós vamos fazer o seguinte aqui. As nossas requisições, elas recebem uma série de informações. E aí, essas nossas informações que eu tenho aqui, que nós temos para receber, são o
eu vou chamar, vou declarar como uma variável com j. Esse j aqui é o seguinte: dentro da linguagem TLPP, nós somos apresentados a um novo tipo de dados também, que é o dado do tipo JSON. E quando a gente fala de REST, o padrão do REST é trafegar informações formatadas como JSON. Então, eu vou declarar algumas variáveis aqui como J, para a gente poder já saber que nós estamos fazendo referência a objetos do tipo JSON. E a primeira variável que eu vou declarar aqui vai ser um JReader has, que vai ser o retorno do nosso REST. O retorno do nosso REST, eu vou colocar aqui que ela vai ser um objeto do tipo JSON Object, dessa forma, instanciando aqui o método new nele. Então, junto com objetos com o tipo de dados JSON, nós recebemos aqui também uma classe JSON Object que, instanciando como new, essa classe ela vai criar esse objeto do tipo JSON aqui para a gente. Então, esse JReaderHas aqui vai ser o JSON de retorno da nossa API. Vou declarar aqui mais uma outra variável que eu vou chamar de JReader. E esse JReader aqui, ele vai receber o nosso xREST, ou seja, aquela variável que eu declarei aqui em cima recebendo o objeto allREST, dessa forma. Então, ele vai receber aqui o nosso xREST, e o xREST nós vamos pegar aqui os parâmetros de header da nossa requisição. Então, eu vou colocar aqui um método getReaderRequest. Esse getReaderRequest ele vai retornar para a gente os parâmetros reader da nossa requisição REST. Mais à frente, a gente vai fazer vídeos separadamente falando um pouco sobre o que são essas informações e por aí vai. Como eu disse, esse aqui é só um vídeo rápido para a gente poder entender como que funciona a construção de uma API. Então, por enquanto, eu vou só fazer o acionamento desse método aqui e mais à frente a gente fala um pouco mais sobre ele. Vou pegar aqui um private JPath. Esse JPath aqui, ele vai receber um xREST getPath params request. Esse path params request é o seguinte: eu disse para vocês mais aqui em cima que nós passaríamos um parâmetro na URL da nossa API e esse parâmetro vai ser o CNPJ. Eu preciso capturar esse CNPJ que eu colocar na URL para poder passar aqui para o sistema. A forma de eu fazer essa captura é utilizando aqui um método getPath_params_request, dessa forma aqui. Se eu também estivesse pegando o corpo da requisição, que a gente não vai utilizar, mas se eu estivesse pegando o corpo da requisição, eu poderia declarar aqui um private JBody, e eu vou dizer aqui que ele pegaria aqui um REST GET body request. Mas como a gente está falando de um exemplo de um método get, o get ele não tem corpo, tá? Eu só coloquei aqui para a gente saber que esse método dentro do nosso objeto allREST, ele também existe. Mas não é o caso do que a gente vai fazer aqui. E aí, eu vou declarar aqui, eu vou começar aqui a construção da nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou dizer para o meu objeto OREST qual vai ser o formato do retorno da nossa requisição. A gente precisa passar para a aplicação que está integrando com a nossa API como que o retorno estará formatado. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, para fazer isso, eu vou acionar aqui o meu JReaderHas, que é um objeto JSON, que eu já comentei com vocês, e vou criar um parâmetro dentro desse JSON ReaderHas. A forma da gente fazer isso no objeto JSON é passando colchetes, e dentro do colchetes a gente vai dizer qual que é a propriedade que a gente quer. Se essa propriedade existir, ele vai atribuir um conteúdo a ela. Se a propriedade não existir, ele vai criar essa propriedade e atribuir um conteúdo a ela. A propriedade que eu quero colocar aqui é o content type. E nesse content type a gente vai passar um conteúdo para ele, que é o application, dessa forma, barra JSON. E eu também vou dizer qual que é o charset para
para essa propriedade. Então, eu vou colocar aqui um car7, dois pontos, CP1252. Vou colocar dessa forma porque o padrão que as aplicações esperam é o TF8 para o conjunto de caracteres que vão estar naquela requisição. Porém, o Proteus ele trabalha com o car7 CP1252. Então, para a gente não ter problema de caracteres estranhos no retorno da nossa requisição, na aplicação que for integrar com o Proteus, por exemplo, digamos que a gente tenha um retorno e esse retorno ele tenha um cedilha. Se ele estiver esperando, se a aplicação destino estiver esperando um car7 UTF-8, aquele cedilha vai estar desconfigurado. Se a gente já indicar para ela que o car7 que a gente vai passar é o CP1252, ela já pode se preparar para receber aquele caractere e entender que aquilo é um cedilha e não um caractere estranho. Por isso é interessante a gente passar aqui o car7 no retorno da nossa requisição. E aí, para poder indicar isso para a nossa aplicação destino, a gente vai vir aqui no nosso objeto allRest, que é esse objeto aqui, e a gente vai passar para ele, vai executar um método setReaderResponse, dessa forma. E no setReaderResponse nós vamos passar o objeto JSON que tem essa informação que a gente quer que o nosso reader tenha. No caso aqui é o JReaderRes. Eu vou colocar aqui JReaderRes, dessa forma. Então aqui a gente já resolveu a primeira parte do nosso problema. Outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: pode ser que no momento da execução da nossa API, nós não estejamos com um ambiente preparado. Eu quero dizer, com um ambiente preparado, as variáveis carregadas, database, filial e por aí vai. Então eu vou fazer um pequeno teste aqui com type. Vou dizer o seguinte, ó, se cemp_ant for diferente de C, significa que não foi instanciado o nosso ambiente aqui. Então, eu vou declarar aqui mais uma outra variável, local lrpc. Vou dizer aqui que ele é um falso. E vou dizer o seguinte, ó, rpc set_env 99,01, que é a filial que eu tenho aqui. E vou dizer que o lrpc vai receber true, só para eu poder saber que foi feita a habilitação do ambiente, porque lá no final eu vou precisar encerrar, liberar esse ambiente aqui. Então, beleza. Feito isso aqui, a gente vai fazer agora a nossa parte de integração. Para fazer a integração, o que nós vamos fazer? Primeira coisa aqui é pegar o CNPJ. Então, eu vou declarar uma variável aqui, local ccnpj. Essa variável vai estar com vazio. Para eu pegar o CNPJ que foi passado na integração, CNPJ, para eu pegar esse CNPJ que foi enviado na integração, eu vou utilizar aqui o nosso JPath, que é aquela variável que a gente instanciou há pouco tempo, e vou dizer qual parâmetro que eu quero pegar dela. Nesse caso aqui é o CNPJ, que é o que a gente já definiu como o nome do parâmetro aqui. Então, a gente tem aqui o CNPJ, eu estou passando aqui o CNPJ também. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai executar a integração com a aplicação, com o site Receita AWS. Então, nós vamos fazer uma integração do Proteus com Receita AWS. Para isso, nós vamos colocar aqui, eu vou pegar aqui uma variável que eu vou chamar de retorno, vou chamar aqui cRetorno. E aí, o cRetorno, dessa forma aqui, ele vai receber o retorno de uma função chamada http-get. Essa função http-get ela vai fazer uma consulta ao site do Receita AWS, que é aquele serviço que a gente utiliza para fazer consulta de CNPJ. Então, vou colocar aqui o endereço https, dois pontos, barra, barra, www.receitaws, vou colocar aqui .com.br e vou passar aqui V1, que é a versão, CNPJ, que é o que eu quero. Vou colocar aqui dessa forma e vou indicar para ela qual o CNPJ que eu quero que ela consulte. O CNPJ que eu quero que ela consulte é justamente o nosso CNP. Opa,
colocar aqui um sinalzinho de mais, CNPJ, aqui dessa forma. Então, ele vai fazer essa consulta CNPJ para a gente e vai retornar aqui para o retorno WS. Porém, como eu comentei um pouco antes, o padrão é as aplicações utilizarem o CAR7, o TF8. Porém, no caso do Proteus, o Proteus usa o CP1252. Então, a gente tem que fazer também um tratamentozinho para fazer o decode do TF8 para o CP1252. Então, eu vou colocar aqui o decode, o TF8, que é uma função, e essa função ela tem o texto, que vai estar configurado como TF8, e eu vou indicar para qual CAR7 que ele tem que converter. No caso aqui é o CP1252. Dessa forma. Aquilo que eu comentei para vocês, que a aplicação destino, ela já pode, sabendo qual que é o CAR7 que os dados estarão configurados, ela já pode fazer o tratamento para converter. Nesse caso aqui, é o que eu já estou fazendo, é justamente isso. E também, o Proteus, ele não é muito bom com acentos. Então, eu vou vir aqui, vou dar aqui um FW no Cent, para poder tirar os acentos do texto de retorno dessa forma aqui. Então agora eu já tenho o meu texto de retorno com o CNPJ que eu recebi da nossa integração. E o que eu preciso fazer aqui agora eu faria, sei lá, qualquer tipo de tratamento para o Proteus e tal, para poder gravar, só que eu não quero gravar agora nada, não. Eu só quero mesmo mostrar como que é o retorno disso numa aplicação API, no método GET, por exemplo. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no nosso objeto OREST e vou dizer para ele que eu vou dar aqui um set response e ele vai retornar o meu retorno, que é o que eu recebi aqui do Receita AWS. Então, o que a nossa API vai fazer basicamente eu vou passar um CNPJ para ela, esse CNPJ ela vai pegar, vai fazer uma consulta na base de dados do site Receita AWS, aquele retorno que o Receita AWS me passar, eu vou retornar para o usuário. E aí, depois que eu fizer esse retorno para o usuário, eu vou vir aqui e vou fazer um teste. Se eu tiver preparado o ambiente, eu vou dar aqui um RPC clear env só para poder liberar as licenças que ele tiver é, consumido no momento que eu fiz o RPC7env aqui em cima. Vou vir aqui agora e vou compilar aqui o nosso programa, Ctrl F9. Eu já vou estar aqui conectado ao nosso serviço REST. Eu já tinha criado aqui previamente a nossa conexão com o serviço REST, então eu vou compilar aqui nele. E eu também vou fazer o seguinte, ó, eu quero fazer um debug. Para poder fazer um debug, eu posso vir aqui, colocar um pontinho de parada, posso vir aqui no meu programa de execução, vou vir aqui na configuração dele, vou verificar se o Enable Multithread está marcado como True, então ele está marcado como True aqui, beleza? E eu vou abrir a nossa interface Proteus, porque fazendo isso eu posso acompanhar o momento que a minha requisição for feita. Então eu já compilei, já mandei ele executar o Proteus aqui, ele já vai abrir a interface daqui a pouco. Eu posso vir aqui agora e fazer a consulta aqui ao nosso serviço REST. Então, para isso, a gente vai vir aqui, vai verificar qual que é o URL certinho do nosso serviço REST. Eu não lembro de cabeça agora, então vou dar uma olhada aqui. Nós estamos na porta 8081, beleza. Então vou colocar aqui, vou abrir aqui localhost 8081 REST. Beleza, ele já trouxe aqui para a gente, então o nosso serviço REST ele está ativo. Eu vou pegar aqui e vou indicar essa URL aqui, que é a URL do serviço que a gente acabou de construir. Vou colocá-la aqui no final e eu preciso passar um CNPJ para eu poder fazer essa consulta. Para eu passar esse CNPJ, eu já tenho um CNPJ que eu já deixei reservado aqui para usar no teste, que é o 13 23 669 7000 146. Vamos dar um Enter aqui, vamos ver o que vai acontecer.
Então tá aqui, pessoal. Acabou que o meu Smart Client ele não abriu, ele fechou aqui, eu nem consegui debugar. Depois eu vou ver por que que isso aconteceu. Mas vamos voltar aqui, ó. Olha que interessante. Eu fiz uma consulta ao meu Proteus, passando um CNPJ para ele, e o que aconteceu foi que ele encontrou os dados de uma empresa. Detalhe que essa empresa eu não tenho ela cadastrada no meu ambiente ainda. A gente pode até depois montar uma API que, passando o CNPJ aqui em cima, ela já cadastre esses dados no Proteus diretamente, mas nesse caso aqui, como a gente está falando de um método de consulta, ele não vai fazer isso. Então, eu já tenho aqui o meu método de consulta, que ele já gravou aqui, que ele já consultou essas informações de uma outra base e já apresentou esses dados para a gente. Isso daqui é um exemplo, assim, bem simples de como que funciona a construção de uma API dentro do Proteus, utilizando a linguagem TLPP. Nós trabalhamos aqui com o método get, nós utilizamos aqui o annotation get, mas nós poderíamos ter usado aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui mais embaixo. Nós poderíamos ter utilizado aqui o annotation @post para poder fazer inclusão de dados. Nós poderíamos ter usado o annotation put para fazer alteração de dados. Nós poderíamos ter usado aqui o annotation delete para fazer exclusão de dados. Esses são os annotations padrão, os métodos padrão que uma API REST tem que ter. Vou botar aqui o get, só para a gente saber que é o método responsável por consulta de dados. E aí existem outros métodos que uma API REST tem que ter, só que esses quatro aqui, eles são o padrão, tá? Então, os métodos padrões que uma API REST tem que ter são esses quatro. Opa, fiz besteira aqui. São esses quatro métodos: o get, o post, o put e o delete. Sendo que na padronização do REST, o get é utilizado para consulta de dados, o post é utilizado para inclusão de dados, o put para alteração de dados e o delete, como o próprio nome diz, para exclusão de dados, sendo que existem outros métodos que podem ser utilizados aqui também, tá? E dentro da linguagem TLPP, a gente tem uma annotation para cada um desses, de forma que a gente passe a annotation aqui em cima e essa annotation ela vai entender que o que vier depois dela é justamente o que vai estar disponível como uma API REST. Então, se eu quisesse aqui um método post, por exemplo, eu viria aqui, colocaria o annotation post, colocaria a URL aqui dentro e aí indicaria aqui embaixo qual o método que estaria associado àquela URL para poder funcionar como uma API. Porém, nesse momento aqui para esse vídeo, não é esse o objetivo. O nosso objetivo aqui mesmo é só mostrar como que é a construção da nossa primeira API, que no caso aqui é só uma API com o método get disponível. Vamos tentar aqui, só mais uma vez, fazer o debug. Deixa eu ver aqui se eu não tenho. Eu tenho esse Smart Client disponível, ele tem que me permitir fazer a compilação dele. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele está executando. Deixa eu abrir aqui o meu monitor. Acho que o RPA ficou travado. Ah, na verdade o meu serviço caiu. Eu devo ter feito alguma coisa de errado aqui e o meu serviço acabou caindo. Deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo, o serviço caiu. Deixa ele iniciar. Beleza. Vamos compilar aqui mais uma vez. Beleza, a compilação aconteceu. Vou tentar entrar aqui com o Smart Client outra vez. Agora sim. Então vou logar aqui. Na verdade, eu nem precisava logar para fazer o debug, mas vou logar assim mesmo. E agora a gente vai tentar novamente fazer a consulta desses dados aqui. Vou dar um Enter. Agora sim, ó, entrou aqui na etapa do debug. Vamos abrir. Então a gente já consegue acompanhar aqui agora, ó, as informações que a gente recebe
do nosso objeto allRest. Então, eu tenho aqui, ó, esse é um objeto allRest, tem várias informações aqui dentro, sendo que eu posso pegar essas informações através de cada um desses métodos aqui e já separar o conteúdo que eu quero. Então, por exemplo, o header da nossa requisição vem todas essas informações aqui. A gente pode colocar algumas as aplicações que vão consumir os nossos serviços. A gente pode dizer que ele precisa mandar algumas informações a mais no header, se a gente quiser, a gente pode obrigar a existência de alguns parâmetros novos aqui no header. Esse daqui é o padrão que ele está recebendo. Nós temos aqui o nosso path, ó. O path recebeu aqui o CNPJ, porque a gente já configurou o nosso annotation daquele jeito. E nós temos aqui o nosso body. O body, no caso, ele não vai ter nada, porque a nossa requisição é uma requisição GET. Normalmente nós utilizamos o body em requisições do tipo post ou put. Então, no caso do get, não tem body, mais à frente a gente vai ver um exemplo de um body aqui. E aqui no nosso JSON header res, a gente passou aqui um conteúdo para ele, que é o content type, a gente já fez isso aqui embaixo. Agora o que a gente vai fazer aqui é analisar o retorno aqui do nosso Receita AWS. Então, vou deixar ele avançar para a próxima etapa, ó. Ele avançou, fez a consulta ao site Receita AWS, passando aqui o nosso CNPJ, e devolveu aqui o retorno. O retorno que ele está passando é um objeto JSON, tá? Na verdade, não um JSON, uma string JSON, tá? Uma string JSON. E aí, essa string JSON, a gente pega e já passa ela aqui como sendo a resposta do nosso objeto REST, para que ele possa fazer o retorno na nossa aplicação. Vou deixar ele continuar aqui. E aí, nós temos aqui o nosso retorno. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje vai terminar aqui. O objetivo era ele nem ser tão grande, ele acabou ficando um pouco maior do que eu gostaria, mas serviu para a gente mostrar como que é o funcionamento da construção de uma API REST dentro do Proteus, utilizando a linguagem TLPP. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de se inscrever nesse canal para que vocês possam receber notificações de novos vídeos com conteúdo similar a esse. E também deixa um comentário, deixa um like, diz aí o que você achou desse vídeo, diz se você gostou, se isso vai ser útil para você. Então é isso, pessoal. Até a próxima.